Bom, eu não sei se todos têm noção de quem é o Beto Veríssimo. Eu não me lembro há quanto tempo a gente se conhece, faz algum tempo já. O Amazon, certamente, como pessoa jurídica e o Beto como pessoa física, são, eu diria, fontes riquíssimas de informação, um trabalho longevo no sentido de produzir diagnóstico, né, de conhecer a Amazônia profunda. Eu, quando li o Arrabalde do João Moreira Salles e reportei isso a você, levei um susto, vi você no livro. E lá como personagem fazendo esse trabalho que o Amazon faz tão bem. E agora sempre também como uma fonte importante, rastreando por satélites junto com o Observatório do Clima, junto com o INPE, os dados incontestáveis, digamos assim. Você vai ter uma margem de erro sempre, mas quase insignificante. O Amazon tem acertado bastante na evolução do desmatamento infame que ocorre por lá. Minha fala vai reforçar na largada aqui o fenômeno da violência. Esse encontro que a gente está fazendo agora aqui, reitor, não poderia acontecer em vários lugares da Amazônia. Quando o senhor anunciasse esse encontro, certamente haveria intimidações e ameaças. Isso vale para o trabalho de alguns pesquisadores. O Tássio e o Cláudio Azevedo, do Observatório, falaram de uma jornada que eles fizeram recentemente e ficaram horrorizados exatamente com a dificuldade de transitar por lá, tal como no Rio de Janeiro, onde os criminosos nas favelas, sejam traficantes ou milicianos, são territorialistas. Você entra no perímetro deles, eles querem saber quem é você, o que você veio fazer aqui. A Amazônia tem dono. Vários lugares da Amazônia, pessoas com esse perfil não são bem-vindas. Um exemplo disso é que o Brasil, invariavelmente, ou lidera ou está entre os 3 países onde assassinatos de ambientalistas ocorrem em maior volume. A quantidade de ambientalistas assassinados é maior exatamente nesta parte do mundo, envolvendo países amazônicos, e no Brasil isso é algo que não tem a devida divulgação ou repercussão fora do país, sim, aqui não. Nós temos a violência institucional. O marco temporal, que já foi considerado, no final do ano passado, por 9 votos a 2 no STF, inconstitucional. A Câmara e o Senado, o Congresso, num desafio ao Supremo, aprovaram um marco temporal pior do ponto de vista da violência contra os direitos dos povos originais. E agora o STF voltou atrás, com Gilmar Mendes sugerindo uma negociação. Uma negociação com base em quê, se foi considerado inconstitucional? É um paradoxo terrível. Paradoxo, eu estou sendo elegante aqui. É um retrocesso do ponto de vista de uma posição que o Supremo não teve, eu diria, a decência de assumir. E por que isso está presente num debate sobre a Amazônia? Porque sabe-se que as áreas demarcadas onde vivem os povos indígenas registram as menores taxas de desmatamento. Quer salvar a Amazônia? Respeita os direitos dos povos originais. Assim, simples assim. E veja, respeita os direitos de quem chegou primeiro, já estava aqui. O Brasil não foi descoberto pelos portugueses. O Brasil já existia, não com esse nome. Já existiam povos ou nações com suas culturas, com suas tradições e riquezas, e isso foi solenemente atropelado em quase 500 anos de genocídio. Inclusive, isso prossegue em outras camadas, quando a gente vê o que acontece com os Yanomami em relação aos garimpeiros ilegais, ou a gente vê quando o governo ressuscita o projeto infame da BR-319 Manaus-Porto Velho, sem respeitar aquilo que foi objeto de uma disputa judicial, quando o próprio Observatório do Clima observou, com perdão do trocadilho, apontou que seria possível construir essa rodovia de novo, porque ela foi engolida pela floresta na sua maior parte, respeitando aquilo que o conhecimento já aponta, que dependendo da maneira como você constrói uma rodovia da Amazônia, ocorre o famoso efeito espinha de peixe,
onde você vai permitir que atividades clandestinas ou ilegais se beneficiem daquela rodovia, né? Ela vira escoamento de produtos extraídos ilegalmente. E esta BR atravessa uma área das mais protegidas, o Beto pode confirmar isso depois, se não a mais protegida, na franja do estado do Amazonas. Não faz sentido. Não é fundamental para a economia. Não vai fazer a diferença para boa parte das pessoas. Claro, alguém haverá de se beneficiar dizendo: eu prefiro ir de carro, eu prefiro levar meu caminhão por ali. Não é fundamental. Mas atende a interesses políticos que eu reputo como não patrióticos ou não sensíveis à onda de destruição da Amazônia. O ponto de não retorno falado pelo Beto é uma coisa que me preocupa como jornalista muito, porque quando a gente vai tentar entender o que eles estão chamando de ponto de não retorno, e aí você vai ouvir gente como o climatologista Carlos Nobre, que foi um daqueles que publicaram artigos em revistas especializadas, afirmando que sim, a partir de um determinado percentual de destruição da Amazônia, ela deixa de ser uma floresta tropical úmida e entra numa outra configuração, onde essa savanização determinaria uma redução brutal da produção de umidade, que determina o carregamento dos rios voadores e que influencia o regime de chuvas ou índice pluviométrico em vários pontos do continente e a temperatura média do planeta. Não é pouca coisa. Isso está acontecendo agora. E me assusta, eu nem gosto muito de investigar isso, porque se eu descobrir eu vou ter que falar. E se eu falar eu acho que é complicado. Porque não é só desmatamento, é a degradação da floresta. O Amazon estuda muito isso. Você vai ter o desmatamento, que é a supressão vegetal, e vai ter essa degradação que não é eliminar a zero aquela área que era coberta de verde, mas é um verde que não é mais tão consistente. Ali a perda de umidade, e ali a perda de fauna, ali a mudança de temperatura. Portanto, ali não é mais uma floresta tropical virgem, clássica, com essa complexidade que o Beto falou. Uma outra coisa que a gente precisa enfatizar, e a Amazônia, a destruição da Amazônia, toda vez que a gente dá agora, né? Redução do desmatamento na Amazônia. Aí Brasília anuncia isso com estardalhaço. Politicamente tem a ver. Anunciar com estardalhaço, assim, com pompa e circunstância. Estamos inflexionando a curva. Inflexionar a curva já não é solução. Porque você vai ter 4, 5 mil quilômetros quadrados de floresta destruída. Ah, que bom, antes era 8. Não, que bom não. Não, reduziu para 3 mil quilômetros. Não, que bom não. 3 mil quilômetros, 4 mil quilômetros quadrados é coisa para burro. E o governo já lançou e continua vigorando a meta, desmatamento zero em 2030. Eu não sei como eles vão alcançar isso, gostaria de te ouvir. Eu não sei como eles vão alcançar isso. Porque a capilaridade da destruição da Amazônia, desde o período que o Beto começou a estudar até hoje, aumentou terrivelmente por N eixos ou vias. Eu falei de uma BR, eu poderia falar do poder local, prefeitos e vereadores, que têm seus interesses criminosos nos respectivos estados amazônicos, são 9. E eles têm, eu diria, a cara de pau, por exemplo, de depois da temporada de queimadas, dizer mas eu não tinha brigada contra incêndio, eu não tinha... o Preve-Fogo não chegou aqui. E Brasília, constrangida, diz: nós reportamos a todos os governadores. Temos verba, não é por falta de dinheiro que você vai ter deixar de ter recursos humanos ou materiais. O governador do Amazonas ficou com um sorriso amarelo, porque esfregou-se lá, o senhor foi avisado. Se o senhor não tem recursos agora para combater, a culpa é do senhor. Então, prefeitos e vereadores, governadores e deputados estaduais e federais e senadores, esse é o nível de destruição capilarizado, institucional. Queremos o garimpo, o povo de Roraima, queremos garimpo. Não é lá que tem na capital a estátua, símbolo da cidade? É um garimpeiro, pô. É um garimpeiro. Isso está na cultura, está introjetado. Então vem alguém dizendo assim, não, garimpo ilegal não. Aqui faz sentido, na PUC hoje, a gente falar por que o garimpo ele é algo que não deveria ser uma atividade econômica forte na Amazônia hoje, por que a gente tem que, no mínimo, regular isso com muita sensibilidade.
Essa conversa não elege vereador em vários estados amazônicos, principalmente naquela área, mais para cima. Essa é uma questão. Então existe uma indústria, e quando a gente fala do agronegócio, a gente tem que reconhecer, existe o lado ogro do agro, existe o lado menos evoluído do agro. O principal vetor de desmatamento da Amazônia é pecuária, ainda. Então essa coisa de boi no pasto, no Brasil, assim, os pecuaristas que se recusam a ter um custo maior para ter rastreabilidade na produção de proteína animal, colocando um brinquinho ou um chip no boi, para você ter aquele certificado de origem. A questão não é sanitária. O Carrefour errou. Praticou fake news, isso é feio. O protecionismo da França é abominável. A questão não é sanitária. A carne no Brasil, o problema maior não é esse. O problema maior é que você não sabe o alcatra, maminha, chã de dentro, filé, picanha que você está comendo, você não sabe se essa carne tem cheiro de floresta queimada ou digital de mão de obra equivalente à escravidão ou infantil. Não temos essa garantia. Então temos várias questões associadas ou consorciadas que, do meu ponto de vista, constituem um panorama extremamente desafiador. Eu vou encerrar lembrando aqui o Fundo Amazônia, que é um golaço. O Fundo Amazônia tem mais de 10 anos de existência, é o maior, eu diria, fundo do gênero no mundo, não é empréstimo nem crédito, é doação. Fundo perdido, com regras do setor bancário, quem toma conta disso não é governo, é o BNDES. BNDES com as suas regras dizendo: olha, o dinheiro chegou aqui, então norueguês, Noruega à frente, depois vem a Alemanha, depois vem os pingadinhos. E aí você vai ter regras de como aplicar o dinheiro com uma exigência de prestação de contas que deve ser muito severa. Já mais de 4 bilhões de reais doados. É um dinheiro importante. Aí me parece que é um problema de comunicação do governo. Assim, com 4 bilhões de reais, algumas empresas ou startups ou universidades fariam milagres. Como é que você potencializa o retorno desse capital investido? É uma pergunta. Não estou dizendo que o Fundo Amazônia não é bem gerido. Estou dizendo que é a minha área, comunicação. Você precisa dar retorno. Tem dinheiro do Fundo Amazônia para ajudar o Brasil a tocar o barco. Não é barato proteger. Quando o Biden anunciou na floresta, tal qual um elemental da natureza que sai das matas de óculos escuros e anuncia: precisamos proteger a floresta, estou doando mais 50 milhões de dólares. Gente, 50 milhões de dólares. Meu colega Guga Chakra, que adora fazer conta, ele falou: isso representa 1/1000 do que o governo Biden liberou para a Ucrânia em armamento. E 50 milhões de dólares dessa segunda leva ele deu antes, no ano passado, que provavelmente não terão tempo de chegar ao Fundo Amazônia, porque depende do aval do Congresso, que a partir de janeiro terá a maioria republicana trampista. Então é literalmente um papo para boi dormir. E a gente precisa estar atento a isso também. Custa caro proteger a Amazônia. Eu fiz essa conta em relação apenas à extrusão de garimpeiros ano passado da terra Yanomami. Dado recursos públicos estimados nas operações custosas para você mobilizar recursos humanos e materiais para fazer acontecer lá, e não foram bem sucedidos. Totalmente. Muitos problemas. Os garimpeiros ainda estão lá. Tem problema de saúde grave ainda na terra Yanomami. 1 bilhão de reais foram consumidos ali. 1 bilhão de reais. Né? Você vai pegar o que são 50 milhões de dólares ao câmbio de hoje, vai dar 300 milhões de reais. 1/3 do que o governo brasileiro gastou ano passado para tentar minorar o problema, o impacto causado na terra Yanomami. Então, muitos desafios, e o trabalho do Beto no Imazu é muito importante, no sentido de inflexionar uma curva terrível, Beto, que me parece que é o seguinte: todo mundo fala, vamos ver qual é o caminho do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Como é que a gente gera prosperidade para 30 milhões de pessoas aproximadamente que vivem nesses 9 estados, sem que prosperidade para elas signifique destruição? Como é que faz isso? Um dos papéis do jornalismo é perceber as entrelinhas das narrativas e dos discursos. Há nesse momento uma propaganda da Petrobras no ar.
falando de transição energética justa. Eu adoro o justo. Porque transição energética, assim, metas e prazos é fake news. E aí eles falam assim, gasolina de baixo carbono. Você viu essa propaganda? Não. Gasolina premium de baixo carbono. Explicar melhor isso aí, né? O que é gasolina de baixo carbono? Aí fala de biodiesel derivado de óleo, não sei o que lá. Não fala da ambição de elevar produção em água ultraprofunda na margem equatorial e outras frentes de exploração. Não fala. Mas fala de transição energética justa, que é o discurso do ministro Alexandre Silveira, que em Belém, ano passado, agosto, eu estava lá cobrindo a cúpula da Amazônia. E ele deu uma inacreditável entrevista coletiva, depois vocês procurem, está lá. Ele dizendo, subitamente, na entrevista coletiva, que ele dispunha de informações científicas de que os combustíveis fósseis, principalmente do petróleo, não agravavam o aquecimento global. Aí teve esse burburinho na hora, assim, qual é a fonte? Se enrolou, pano rápido, o assessor falou, compromisso, saiu. Nunca mais abriu o bico para falar disso. Quem vai pagar a conta? O final do G20 terminou aí na declaração final, eu cobri o G20. Quem é que vai pagar a conta da declaração que vocês estão prometendo aí, enquanto países, as principais economias do mundo, uma série de tratativas em relação à questão ambiental, social? Zero. Eu também cobri o encontro das cidades, o Urban 20. 4 dias, prefeitos das principais cidades do mundo aqui. Paris, Phoenix, e os prefeitos pedindo dinheiro para financiar a adaptação climática. A crise climática está aí. Acorda a história do lado do poder local. A gente precisa de dinheiro. O financiamento externo tem que ter carimbo dos governos nacionais, porque eles é que são os avalistas do empréstimo. A cidade não tem capacidade sozinha de financiamento. Aí dá um delay aí de anos, por vezes. Não houve avanço por aí. Há um mês, a COP16 da biodiversidade se encerrou em Cali, na Colômbia, sem acordo. Por falta de dinheiro. Quem é que vai pagar a conta? Os números estão perfeitos. O diagnóstico, maravilhoso. Quem paga a conta? Silêncio. Sepulcral. Baku, no Azerbaijão, uma semana atrás, terminou, a meu ver também, com todo o respeito a quem representa o governo, a diplomacia brasileira, que vai ter, ossos do ofício, sempre uma visão pragmática de que vamos resolver. Poderia ser pior. Esses são os discursos. Jornalista não tem esse compromisso. A gente procura ser muito realista, fático. Fatos. A gente trabalha com fatos. Qual é o fato concreto? Elevaram uma merrequinha de um valor que nunca foi pago, estabelecido na COP15 na Dinamarca. 100 bilhões de dólares por ano. 2 países ricos que se desenvolveram às custas de muito combustível fóssil desde a Revolução Industrial. Portanto, por uma questão de justiça, está na hora deles ajudarem as nações que não enriqueceram porque não queimaram combustível fóssil como eles queimaram, determinando também essa sequela, que eles façam a parte deles. É uma justiça histórica. Nunca pagaram. Elevaram para 300, olha, tanto número. Muito aquém do valor mínimo estabelecido até 2030 e que foi estabelecido por um ex-diretor, economista-chefe do Banco Mundial, Nicholas Stern, que é uma figura conhecida. Talvez o primeiro grande economista, se não o primeiro, um grande economista reconhecido pelos pares, que na época do governo Tony Blair se debruçou num relatório Stern Review, 600 páginas gastando economias dele para dizer, se tivéssemos que resumir numa frase, quanto custa não fazer nada? E compara com o custo do que todo mundo está dizendo que precisa fazer. Portanto, ele estimou o valor do custo da inação. E demonstrou com a ciência econômica, contábil, que não fazer nada, e é onde nós estamos hoje, em relação à proteção do clima, proteção da biodiversidade, proteção das águas, proteção do solo, não fazer nada custa muito mais.
Ontem, domingo, terminou a terceira rodada de negociações para a erradicação de plástico descartável de uso único no mundo. Fracassou. Por quê? A posição do lobby do petróleo. Os países... Gente, com todo respeito, a gente não vai banalizar a situação nem simplificar, mas eu preciso dizer. Mercado de carbono não nos livra do apocalipse climático. Mercado de carbono é uma ferramenta importante para você mitigar, para você reduzir danos. Mas não tem atalho para resolver a crise climática, senão a transição energética, que significa, em bom português, aquilo que não aparece na propaganda da Petrobras. Mas aparece no Acordo de Paris. Aparece no Acordo de Paris. Aparece na encíclica Laudato Si. Não há salvação para a humanidade se a gente não promover rapidamente a renúncia progressiva. Tem que ter metas e prazos para não queimar carvão mineral, petróleo e gás. Não há salvação sem a gente acelerar o processo na direção de outras fontes de energia. Alguém vai dizer, como o ministro Alexandre Silveira, ou o ministro Rui Costa, o Lula está muito mal acompanhado. Vocês me perdoem a franqueza. Eu vou abrir um parêntese para Rui Costa, ex-governador da Bahia, que foi o inventor do licenciamento flex. Não sei se vocês sabem disso. O que é licenciamento ambiental flex? É o autolicenciamento. Não, a gente não quer burocracia, a gente quer atrair negócios, investidores, a gente quer facilitar a vida para você voar abaixo. Eu nem acho que a gente deveria renunciar ao licenciamento flex pela internet. Eu vou fazer o licenciamento do meu empreendimento aqui em Maricá. Aí você afirma isso, afirmo. Você se compromete com isso? Comprometo. Ok? Pim! Sai uma licença. Eu até acho que para certos empreendimentos você pode fazer isso pela internet. Não da forma como está acontecendo no Brasil e agora querem aprovar no Congresso. Quem foi o muso inspirador do licenciamento flex? Bahia. Bahia, terra da magia, da feitiçaria, do candomblé e do licenciamento flex. Então temos uma questão aqui que me parece fundamental. Sem querer dourar a pílula, nem simplificar a questão, que de fato tem a sua complexidade. A gente pode fazer malabarismo, pirueta, descobrindo várias rotas alternativas para tentar livrar o mundo do apocalipse climático. Se não tocar na ferida. Como a Grã-Bretanha, não sei se você concorda, a Grã-Bretanha, vocês sabem, já fez o phase-out completo de queima de carvão. Bonito de ver. Onde nasce a Revolução Industrial. Onde você primeiro descobre que queimando carvão dá para produzir calor, aquece água, vapor de alta pressão e gira a locomotiva e vamos embora. Eles não estão mais queimando carvão. E eles estão com metas interessantes assim no sentido de levar a sério o Acordo de Paris. Quando eles falam, presta atenção. Quando a gente fala no Brasil de redução de emissões, eu fico, mas como assim? Salva a Amazônia, mas explora petróleo? Na cúpula do Clima, o Petros, presidente da Colômbia, encerro aqui que eu não quero ir longe, já fui, ele falou, há dois tipos de negacionismo. Um é o negacionismo científico, é aquele que Trump pratica, ok? Nega a ciência peremptoriamente. O outro não é negar a ciência, mas é protelar as decisões no curto prazo, dizendo, acho que dá para fazer isso mais para frente. Porque fazer agora tem um custo. E esse é o discurso do atual governo. Um custo social, custo econômico e um custo ambiental. Não dá para abrir mão ainda. Eu entendo isso, não é simples não. Mas a gente precisa encarar os fatos quando lembra da expressão qual é o custo da inação. O Brasil está secando. A gente já tem uma mudança assustadora do perfil do índice pluviométrico nesse país. Observatório do Clima, de 1985 a 2023, reduziu-se, medido por satélite, a área de superfície com água no Brasil caiu, reduziu-se em 30%. Nós estamos no 4º ou 5º ano seguido de uma temporada de
seca no Pantanal que não houve a cheia clássica. Quer dizer, o Rio Paraguai não encheu o suficiente para transformar aquilo no que já vinha sendo há milhares de anos a maior planície alagada do mundo. Não é mais. O que está acontecendo na Amazônia em relação às secas, que era, os episódios estimados era de 1 por 100 anos, 1 por 50 anos, agora é todo ano. Rio Negro, Rio Solimões, Rio Tapajós, na seca. Absurda, virou regra, não é mais exceção. Aí você pega a nota técnica do INPE e do CEMADEM do final do ano passado. Nova tipologia do clima no Brasil. O ápice da secura e do calor era o semiárido. Hashtag mudou. Novas zonas áridas do Brasil. Projetos de deserto. Um deles eu conheci há um mês na Caatinga da Bahia. Xorroxó. Chove em Xorroxó e nessa zona árida que equivale ao Distrito Federal. Na verdade é Brasília, não o Distrito Federal, é grande. Chove por ano 400 milímetros. No semiárido chove o dobro, 800 milímetros. Muito calor, muito sol e uma evaporação acima do índice pluviométrico. Então o que você tem aí? Uma secura progressiva. Aí um leigo como eu pergunta para o pesquisador, é deserto? Não. Mas o que falta para ser deserto? Não, deserto é outra fauna, outra flora, pode levar muito tempo a virar, mas esse é o caminho. Prestem atenção aos sinais. Petrobras é um grande anunciante. Provavelmente paga parte do meu salário na TV. Mas eu falo isso, por aí. Eu falo porque eu sou jornalista. Eu falo porque eu não estou aqui para agradar ou desagradar. Eu reporto fatos. Evolução cultural, ela não me parece ocorra a partir de um ponto. Você pode ter um elemento detonador de um ponto, mas há um ecossistema pronto para responder a esse estímulo. Vídeo que aconteceu no Brasil em 2013. Qual foi o ponto? O ponto foi passagem de ônibus em São Paulo. E aí você teve um elemento detonador que deu combustão a um levante, porque tinha muita coisa engasgada. Então, a minha crença, né? Vou colocar isso no território da crença, porque eu não posso afirmar isso categoricamente. Essa revolução vai acontecer. Pela dor. E ela poderá eclodir coisas excepcionais, assim como, por exemplo, não tem mais ministro da economia, tem ministro da economia de baixo carbono. Uma figura num regime democrático, um regime republicano presidencial como o Brasil, não pode ter presidente analfabeto ambiental e climático. Ele não pode montar equipe com analfabetos ambientais e climáticos. Você não pode ter um agronegócio que tolera licenciamento flex ou destruição de APP, destruição de margem de rio. Não pode tolerar isso. E se a legislação, Poder Executivo ou Legislativo falha, o consumidor toma as rédeas. Portanto, tem muita gente indignada, como nós, que não sabe ainda como articular o protocolo de resposta, mas isso vai acontecer. Na PUC aqui, e aí quando eu falo ministro de Economia de Baixo Carbono, é o Departamento de Economia da PUC, quando falar o que é economia, filosofar sobre para que serve a economia. A quem interessa a economia? Economia para quem? É uma pergunta matricial de qualquer curso de economia. Estamos falando do quê? Em última instância. O que é ser economista? Qual a função social do economista? São perguntas incômodas, dependendo de onde você a fizer. Se eu fizer essa pergunta na Faria Lima, vou me olhar com cara de quem é esse esquerdopata. E eu não sou esquerdopata. Então temos aqui uma questão, não me considero. Então temos aqui uma questão na PUC, como é que a gente aqui no curso e na área do conhecimento, quais são os conceitos que antes da gente entrar na seara do jornalismo ambiental a gente procura trabalhar em sala de aula? A história das palavras associadas à ecologia, movimento ambientalista, né? O que é ecologia, o
que é desenvolvimento sustentável, o que é sustentabilidade, onde essas palavras surgiram, na história, aonde elas foram referenciais para tais ou quais movimentos. A gente vai por aí. E essa aula eu termino com 2 palavrinhas: ecocídio e antropoceno. Ecocídio é uma palavra forte e que revela, em certa medida, não é um conceito fechado, mas uma possível explicação, seria um nível de interferência da humanidade na forma como o software inteligente da Terra responde a certas agressões, né? Quer dizer, a gente modificou a maneira como esse software funciona. Isso não é um elogio à nossa espécie. Isto se voltou contra nós. É importante saber que isso está acontecendo, segundo extensa fileira de geólogos afirma. Era geológica do antropoceno. Perdão, estava falando do ecocídio. Antropoceno é exatamente essa fase da vida, e o ecocídio é a gente estar avalizando por atos, por políticas públicas ou por omissões, uma situação que fragiliza a qualidade de vida, a longevidade, a saúde, o otimismo. Essa garotada, quando começa a ter alguma noção do que está acontecendo, ela tem 2 opções, cara. Assim, eu tô falando garotada pré-PUC, tá? Você saindo da infância e começando a ter alguma noção das coisas, o que você vai descobrir? Estão acabando com o planeta. Estão acabando com esse planeta. Se você não percebeu isso no noticiário, percebe pela reação de pais ou responsáveis, pelo rumo da prosa de um professor na escola. Você começa, esse lugar aqui é esquisito. Esquisito por quê? Quando você começa a fazer, eu diria, a costura do entendimento do environment que você está vivendo, me parece, você tem 2 opções. Ou você vai se alienar maravilhosamente com drogas lícitas, ilícitas, algoritmos fantásticos nas redes sociais, naquilo que o Unesco chama de epidemia de distração. Você vai navegar por aí, ou você vai tentar descobrir o que está ao teu alcance fazer para virar esse jogo. Eu quero crer que essa tribo aí não é pequena. E ela está esperando o chamado, ela está esperando uma manifestação sobre o preço da passagem de ônibus em São Paulo. O pai da ecologia, o naturalista alemão Ernst Haeckel, 1866, cunhou esse neologismo. Ecologia, estudo da casa. Que casa é essa? É interessante a gente pensar nisso. Já existia biologia, já mapeava as espécies, vegetais, animais. Mas o Haeckel propôs, e esse é um pensamento revolucionário, e eu acho que a gente ainda não assimilou totalmente a proposta trazida por ele, que é uma casa com diferentes cômodos, e todos os cômodos, obviamente como toda residência, estão interligados. Você não vai ter um quarto, um cômodo blindado, sem comunicação com o resto da casa. Então o Haeckel, em certa medida, antecipou um princípio que é caro em diferentes áreas hoje do saber e do conhecimento, a física quântica, por exemplo, o universo, que seria um conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. Esse é o princípio da ecologia, né? E aí temos um problema, que é não é um conhecimento que você consiga assimilar nos detalhes sem estudo. Nosso desafio é a perda da capacidade cognitiva dos jovens em perceber. É um desafio ler, né? É um desafio avançar num capítulo de um livro. Eu nem estou falando de um livro. Dias atrás saiu uma pesquisa mostrando uma realidade triste para nós sobre um recorde. A série histórica é pequena, de 2019 para cá, pela primeira vez se verificou que mais da metade da população brasileira não está lendo. 53% dos entrevistados nos últimos 3 meses, a contar da data da pesquisa, não leram nada, nem uma página de um livro. Nós temos uma garotada enfeitiçada. Isso também
ocorre com nós adultos, mas nessa fase da vida miúda, você ter tempo de tela em demasia traz muitos problemas fartamente estudados, já temos literatura sobre os impactos causados em relação à perda da capacidade de memorizar, assimilar conhecimento e maior vulnerabilidade psíquica e emocional, com psicopatologias decorrentes desse tempo de tela, porque você perde contato. As interações, as relações de interdependência se fragmentam. Nós somos seres sociais. Nós precisamos uns dos outros. Isso aqui é completamente diferente de um encontro virtual, que eventualmente estivéssemos lá nas telas, vendo a carinha de cada um, coisa e tal. Aqui tem outra coisa, aqui tem estrunfe. Aqui tem outra dinâmica ocorrendo. Vocês sabem. Nós estamos... Esse tempo fascinante que o Beto falou é o tempo da depressão que acomete cientistas. O Guardian, jornalão inglês, fez uma pesquisa fantástica mostrando as sumidades da ciência climática, declarando: eu estou frustrado, eu estou deprimido, eu estou fazendo terapia. Por quê? Porque eu pesquiso essa bagaça há 30 anos, 40 anos. Eu ajudo a formatar relatórios do IPCC. Meu país me recruta para eu fazer uma pesquisa profunda sobre os impactos do aquecimento global, sobre isto ou aquilo. Minha vida é isso. Eu sacrifico meu tempo, minha energia, meu tempo de convivência com família e amigos. E isso não está mudando o mundo. Não sei se vocês viram essa reportagem, teve muita repercussão. O Guardian falando: eles estão deprimidos. Eles quem? A ciência. Porque isso não está chegando onde deve. Isso não está mudando o mundo. Aonde eu quero chegar para encerrar, senão é o patrocínio do evento hoje, vai ser CVV, ligue 188. Aqui do lado tá o CVV. Eu deixei para o final, o grande final, tem que ter um grande final. O grande final a gente fez, há uns 2 anos atrás, pela Globo News, um programa Cidades e Soluções, falando de um tema novo na área da psicologia. Eco-ansiedade. Na década de 1990, psicólogos dos Estados Unidos começaram a perceber no atendimento clínico em consultório, principalmente crianças e adolescentes, reportando um problema que não existia antes, com a recorrência que eles perceberam que foi ansiedade ou depressão causados pela percepção de que o mundo está se transformando num lugar hostil. Nós temos aquecimento global, pode faltar água, a poluição do ar, temos questões. E a garotada levava isso para o consultório. Isso começou a inspirar, nos congressos internacionais de psicologia, etc., debate. E começou a ter pesquisa de ponta para tentar mapear isso melhor, verificar por que elas estão assim, qual é a solução que a gente pode apresentar na terapia, qual é o encaminhamento que a gente deve dar para crianças e adolescentes que reportam isso. E a conclusão deles foi maravilhosa. E isso já é aplicado como um protocolo, digamos, até aqui cientificamente comprovado. Não é fingir que não está acontecendo tudo isso, mas é dizer: mas pelo que você está dizendo, está difícil lidar com essa situação, né? Você está se ressentindo dessa situação. E o que você deseja fazer para tentar lidar com isso? O que você está disposto ou disposta a fazer para enfrentar isso? Então, voluntariado, o convite que o terapeuta faz para você tentar abraçar algum tipo de trabalho, qual for. Quero cuidar de bichinho abandonado. Quero plantar árvore. Quero ajudar a catar lixo na praia. Qualquer coisa. Engajamento, estou usando meu tempo, minha energia, minha força física, eu vou me movimentar e no período que eu estiver fazendo isso, terapeuticamente eu estou me beneficiando. Eu não vou mudar o mundo, mas o que eu estou fazendo é o que está ao meu alcance, e isso, para o meu psiquismo, não é pouca coisa. Então, eu fazendo essa reportagem, eu me beneficiei dela. Falei assim: é por aí que eu estou conseguindo. Porque, veja, com todo respeito, todos nós temos os nossos problemas, cada um com seus problemas. Ser jornalista é ser fio terra de informações. Jornalista interessado em meio ambiente, vocês não fazem ideia. O WhatsApp, o povo lá de Alter do Chão mandando para mim lá: tá tudo debaixo de Santarém, tá tudo debaixo de fumaça, Trigueiro.
nosso amigo Caetano tá lá, fala comigo. Aí vem gente, fonte é uma coisa boa quando a gente procura, quando ela procura a gente para dizer o que está acontecendo nos bastidores, é uma desgraça. Aí você fica tragicamente bem informado. Como é que eu lido com isso? Eu tento trabalhar. Eu tento fazer o que o povo da psicologia recomenda. Como é que se lida com a ansiedade em relação ao mundo que parece estar num mau momento, numa fase esquisita, embora fascinante? Vamos trabalhar. A PUC é terapia para mim. Eu estou com meus alunos da PUC, aqui eu estou fazendo algo que está ao meu alcance. O que vai dar isso aqui eu não sei. Eu estou fazendo a minha parte aqui. A minha linha de fé, a minha corrente de fé. Espiritismo cristão. Vou lá, falo muito do Papa Francisco, coisa e tal, vamos falando, vamos trabalhando. Vou dar, para encerrar, porque esse papo vai longe. Espírita tem negocinho de água fluidificada depois de uma palestra pública. Normalmente em copos diferentes desse, de plástico. O senhor não faz ideia como por aí o pessoal já sai, o André tá vindo aí, providencia pelo amor de Deus um copo de... E eu já fico sabendo, jornalista é uma raça, eu falo, olha, o mentor desta casa deve estar muito decepcionado com vocês, porque vocês estão distribuindo um copinho miserável de um plástico que não tem valor comercial. Isso numa casa religiosa. Não tem valor comercial para reciclagem. Vocês vão fazer uso durante alguns segundos de uma água fluidificada e isso vai levar 4 séculos para se decompor. Em havendo uma reunião de contato com o plano espiritual, olha o abuso, cara. Pode perguntar para o mentor. Ele não está feliz com isso. É assim que terapeuticamente eu vou levando. E aqui eu tô sugerindo a vocês que a informação é uma responsabilidade. Ter informação. Vocês não sabem a encrenca que vocês se meteram vindo a encontros como esse. Vocês hoje saem daqui com mais informação sobre a Amazônia do que vocês imaginavam. Qual é a minha sugestão para não se deprimir? Façam mais e melhor. Aonde vocês estiverem, com quem vocês estiverem, dentro da maravilhosa utopia de fazer a sua parte. É isso que nos cabe. Se o resultado final, coletivamente, vai na direção que a gente espera, não temos o controle sobre isso. Mas nós temos o que fazer diante das escolhas do dia a dia, do emprego do teu tempo e da tua energia, com que sentido? Fazer mais e melhor.